Nós vamos começar essa série Startup. Startup. Por que nós vamos ter esse nome? Por que é essa série para iniciar o ano de 2018? E eu quero começar falando sobre propósito, eu quero falar sobre ciclos, e eu quero falar mais ou menos qual que é o desejo de nós como atração, como comunidade, como corpo de Cristo, mas qual que é o nosso desejo, o meu desejo, o desejo de Deus para a sua vida. Eu tenho certeza que Deus ele quer te ativar, Ele quer que você saia talvez de zonas de conforto, ou zonas de mornidão, ou zonas de medo, realmente, porque às vezes nós estamos com medo de Deus. Tem muita gente que volta das férias, não consegue nem olhar para o céu, né? Foi e deu graças a Deus que voltou. Tem outros que estão assim, eu não sou tão pecador, mas eu estou precisando do Senhor muito demais mesmo. E tem outros que estão sedentos, apaixonados, desesperados por Deus, e está dizendo, por favor Deus, vem com mais, eu quero mais, ativa mais a minha vida, me alinha mais com o meu propósito, fala mais dos teus sonhos. Não importa como você está aqui hoje, Deus ele quer te ativar, Deus quer revelar os segredos, os sonhos dele para o teu coração, e Ele quer que você cumpra o seu propósito de vida, amém? Você crê nisso? O próprio Espírito Santo quer estar conosco nessa caminhada. E startup é um termo muito comum nos dias de hoje, principalmente se você trabalha num determinado ramo, que é o ramo de tecnologia, você já deve ter ouvido falar sobre isso. E eu quero começar explicando um pouco o que é, qual o conceito, e depois a gente vai ver o que isso se aplica a nós aqui do Atração, a nossa vida com Deus. Então, se você não manja muito dos paranauê do inglês, né? Startup é uma palavra, né? O start, início, up, para cima, mas na verdade o que ela dá a ideia de dar início a algo, mas hoje ela é muito empregada na questão de negócios, de você dar início a um negócio que, mesmo que seja imprevisível, mas ele parece muito promissor, parece que vai ter um resultado maravilhoso, e hoje ele é assim, muito atrelado ao ramo da tecnologia, por mais que startup não se resuma a isso, mas basicamente é para isso, é dar início a algo. E nesse ano, meu irmão, eu espero que você dê início a algo na sua vida. Quem quer dar início a algo na sua vida? De bom, lógico. Nós precisamos dar início em algo que, por mais que seja imprevisível aos olhos humanos, mas que nós sabemos que vai dar grande resultado em nome de Jesus. Mas, antes de passar algo a mais sobre startup, eu queria dar o conceito de startup hoje. Está lá prontinho? Coloca para mim, ó. Esse é o conceito. Startup é um grupo de pessoas à procura de um modelo de negócios repetível e escalável, trabalhando em condições de extrema incerteza. Vou repetir. Startup é um grupo de pessoas à procura de um modelo de negócios repetível e escalável, trabalhando em condições de extrema incerteza. Pode tirar. Eu vou explicar um pouquinho o que significa alguns termos ali. Primeiro, as pessoas que estão procurando um modelo de negócios, um jeito de ganhar dinheiro, em outras palavras, no mundo empresarial. Mas o que seria essa questão de ser repetível? Repetível significa que você consegue entregar um mesmo produto de maneira ilimitada. Você consegue, por exemplo, eu não consigo vender o mesmo CD para 1000 pessoas. Eu vou ter que vender 1000 CDs para 1000 pessoas. Mas eu consigo, por exemplo, vender um arquivo de música para 1000 pessoas, o mesmo arquivo. Ele pode se transformar em 1000 arquivos. Quem ouve Spotify aí?
né? Eles não precisam comprar milhões de vezes a música para você ouvir. Eles têm uma música e você vai lá e ouve. Então ele é repetível. Eles conseguem entregar de uma maneira ilimitada um mesmo produto. Não que seja só isso, mas uma empresa, uma startup, ela vai conseguir repetir sempre o mesmo produto, de uma maneira industrial. E o segundo ponto, que é o escalável, é você conseguir crescer de uma maneira escalonada, cada vez mais, você quer crescer, mas sem que isso influencie no modelo do seu negócio, sem que isso destrua, sem que isso altere o modelo do seu negócio. Então, se você é pequeno, se você é médio, se você é muito grande, você mantém o seu modelo de negócio da mesma maneira. Eu vou explicar um pouco melhor isso depois, mas tem a ver com a questão de você conseguir fazer produção em massa, produção pequena, não importa, você tem a capacidade. E maneiras que você consegue ser escalável, por exemplo, as empresas fazem franquias. Então, o McDonald's, para ele ser uma escala assim infinita, o que ele faz? Ele abre franquias. É tudo o mesmo McDonald's em tudo quanto é canto. Não é só o McDonald's original lá dos Estados Unidos. Ou eles fazem licenciamento. Então a gente sabe que muitos produtos, muitas marcas que existem hoje em dia, não é a própria empresa daquela marca que está fazendo o produto. Ela licenciou e tem uma empresa pequena, às vezes na sua cidade, que tem a licença, faz, fabrica e te vende como se fosse aquela outra. Mas foi uma empresa aqui da cidade. Todo mundo está me entendendo, né? Glória a Deus. Todo mundo aqui, né? Esse pessoal mais jovem mesmo, está dizendo, o que esse cara vai falar de startup? Eu já tenho a minha, já aqui, ó, já está aberta. Glória a Deus pela sua vida. Conversa comigo depois. Será que esse negócio aqui que eu estou falando, um modelo, as pessoas procurarem um modelo de negócios que seja repetível, escalável, num ambiente de extrema incerteza, será que isso dá certo? Eu vou te dar 2 exemplos de startup que existem hoje no mundo, que são consideradas ainda startups. Daí você já vê se é um negócio que dá certo, você começar uma startup. Pode dar errado, mas essas aqui deram certo. Primeiro, Uber. Uber é uma startup. E o valor de mercado hoje dele é de 68 bilhões de dólares. E o Airbnb, ele é uma startup e hoje vale 33 bilhões de dólares. Todos conhecem Airbnb? Nem todo mundo, né? Mas Airbnb, você, em vez de alugar um quarto de hotel, de você se hospedar em um hotel, você se hospeda numa casa ou num quarto, onde você vai no mundo. E é muito interessante. Pessoas que viajam muito conhecem bem o Airbnb e o Uber, né? Se você um dia... Aqui todo mundo conhece o Uber. O Uber a galera já conhece. Tá, até no teu celular, né? Pensa nisso aqui, ó. Empresas que nasceram há pouco tempo atrás e hoje faturam, valem absurdos, bilhões de dólares. Mas nenhuma dessas empresas se comparam a uma startup que nasceu há 2000 anos atrás, direto do túnel do tempo. Jesus, eu fui estudar, rapaz, eu descobri que Jesus, acho que começou com essa parada de startup, porque ele pegou o Pai, o Filho, o Espírito, na verdade, né? A Trindade, né? Deus Pai, Jesus, Deus Filho, o Espírito Santo, um grupo de pessoas, pregaram um modelo de negócio chamado Reino de Deus, fizeram isso ser repetível, ou seja, você conseguiria fazer aquele reino funcionar em qualquer lugar, em qualquer pessoa, da mesma maneira, e não importa se você fosse pequeno, não importa se tivesse só 12 discípulos, não importa se você tivesse uma cidade inteira, você poderia ter os confins da terra, bilhões de pessoas. O modelo sempre continua o mesmo, escalável, mantendo a sua origem, o seu modelo de negócio. Qual que é o modelo de negócio? O corpo de Cristo. Jesus continua sendo o cabeça e nós, os seus membros. O corpo de Cristo é a igreja. Amém? Nunca mudou. Jesus era o cabeça lá quando ele morreu e ressuscitou e foi o seu... Ele era o cabeça. E hoje, 2000 anos depois, ele continua sendo o cabeça do corpo de Cristo e nós continuamos sendo seus discípulos.
Que baita startup, né? Jesus destruiu. Agora, daí para fechar no conceito, tinha que haver um trabalho num ambiente, numa realidade de extrema incerteza. Agora, mais incerteza do que Jesus, aos olhos humanos, viveu para fundar a igreja, ele escolheu 12 pescadores, na sua maioria, não eram todos os discípulos pescadores, mas a maioria era, iletrados da Judéia, que era uma colônia do Império Romano, 2000 anos atrás, lá no fim do Cafundó. Imagina, pegar 12 homens, 12 adolescentes, muitos falam, e acreditar neles, que aquilo ia dar certo, que aquele produto que se chamava salvação, ia dar certo, ia alcançar os confins da terra. E deu certo. Era muito incerto. Mas daí nós contamos com uma coisa que não existe muitas vezes no mundo dos negócios, que é a fé, que é Deus agindo. E era o próprio Deus agindo. E Ele está conosco até hoje. Em nome de Jesus, essa startup nunca vai parar e vai crescer ainda mais, em nome de Jesus, pela minha e sua vida. Amém? Então Jesus era o cara, ele já tinha essa startup. Era demais, nós estamos aqui continuando. Mas eu descobri que nós também somos startups. Que a nossa vida é uma startup. Que eu comecei a olhar e comparar com o conceito e entender que nós, ou pelo menos os nossos pais, né, eles queriam um modelo de negócio. Nós tem alguns que já falaram, não deu certo o negócio. Eles queriam um modelo de negócio. O modelo de negócio é o nosso estilo de vida. Esse modelo de negócio, ele precisava ser repetível, ou seja, aquilo que eu tenho que conseguir passar para as pessoas ao meu redor. Para todas as pessoas, da mesma maneira. Eu tenho Jesus no meu coração, então eu quero passar Jesus para todo mundo. Tenho amor no meu coração, eu quero passar amor para todo mundo. Eu sou bom em matemática, eu quero ensinar matemática para todo mundo. Eu sou alguém que trabalha com essa questão repetível. Escalável, ou seja, tudo que eu tenho na minha vida eu quero que cresça, sem alterar o modelo de negócio, sem alterar o meu estilo de vida. Eu quero crescer, eu quero realizar os meus sonhos, mas eu não quero deixar de ser quem eu sou. Não tem muitas pessoas que quando crescem se tornam outras pessoas? Mas Jesus já abriu uma startup, Ele conhece bem do negócio, então Ele quer que a gente também seja isso. Não importa o tamanho, nós sempre mantemos o mesmo modelo de negócio, nosso estilo de vida em Deus. Se eu perguntar para você, mas a gente está trabalhando num ambiente de extrema incerteza, é só eu perguntar, qual país que você vive, irmão? Olha o mundo aí fora. Olha as esperanças que as pessoas dão para a gente. As pessoas não dão esperança. Então hoje nós trabalhamos, nós vivemos num ambiente de extrema incerteza aos olhos humanos. Num país extremamente incerto aos olhos humanos. Mas não existe um empreendedor que não tenha fé no seu negócio. E nós temos fé no propósito que Deus tem para nós. Nós temos fé principalmente nele, que por causa dele as coisas podem dar certo. E nós temos fé que não importa o país, vai dar certo em nome de Jesus aqui. Que não importa a realidade, que não importa o mundo. Mas se nós ouvirmos o nosso mestre, as coisas vão terminar bem, amém? E você vai ser uma bênção, e você vai ser abençoado. Eu creio isso no meu coração. Mas isso é só para vocês terem uma noção da startup. Porque o que eu quero agora com vocês na Bíblia é que você abra lá em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 14. Vamos ler. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para ver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Amém? O que eu quero te mostrar através desse versículo, muito conhecido, faz parte da criação, é que Deus, quando Ele criou a terra, Ele poderia ter feito a terra contínua, a nossa vida podia ser contínua no sentido de não haver períodos de tempos
determinados. Mas Deus, ele se preocupou em fazer o quê? Elementos, aqui no caso, luminares, estrelas, o sol, a lua. Ele se preocupou em fazer a rotação. Ele se preocupou, você pode dar justificativas científicas para isso, mas eu quero que você olhe para o fato que Deus se preocupou em que a nossa vida tivesse ciclos. E ela tem ciclos naturais. Nós vivemos dias, nós vivemos meses, nós vivemos anos e nós vivemos outros tipos de ciclos. E eu vou dizer para você, glória a Deus por isso. Já pensou se o seu ano passado nunca mais terminasse, irmão? Pensa no ano ruim lá para trás, não precisa ser o ano passado em nome de Jesus foi bom. Pensa no ano ruim lá, 1998, julho. Me dá até uma tristeza, que eu me lembro do Brasil perdendo a Copa. Alguns não eram nem nascidos aqui, eu estou velho. Mas, irmão, ainda bem que termina as coisas. Tem coisas que a gente não quer que termine. Mas Deus, ele fez ciclos, tempos determinados. E eu acredito que isso foi para nos abençoar. Eu acredito do fundo do coração que os ciclos de Deus servem para nos abençoar. Olha um exemplo para vocês aqui. Isso é uma mensagem forra no Facebook, no Instagram, disso que eu vou falar para vocês. Aquelas mensagens motivacionais assim, no dia 31 de dezembro. Não adianta o ano mudar, se você não mudar, nada vai mudar. Já viram essas frases assim? Não adianta vir em 2018. Isso é verdade, isso é uma grande verdade, eu não estou discordando. Mas eu quero que você entenda e reflita dentro do seu coração. Quando mudam os anos, sempre muda algo dentro do nosso coração. Sempre surge algo assim, o que eu vou fazer nesse ano? Nem que seja uma pequena reflexão. Oh Deus, tomara que seja diferente esse ano de 2018. Deus, tomara que as coisas deem certo. Não, agora Deus, eu quero trabalhar. Deus, por favor, eu preciso casar. Deus, eu preciso encontrar alguém pelo menos. Como é que eu vou casar se eu não encontrar uma pessoa, né? É importante essa parte. Deus, eu preciso de dinheiro, porque sem dinheiro não arrumo nem a pessoa. Ainda vou passar raiva vendo a pessoa. E ainda vou tomar um risco muito grande de alguém com dinheiro vir e levar a pessoa. Por favor, Deus, 2018, vem comigo. Então, nós paramos para pensar, sempre tem um sentimento. Isso acontece no dia do nosso aniversário. Está lá no dia do aniversário pensando, poxa, passou mais um ano. Meu Deus, estou ficando velho. Ou, graças a Deus, agora eu sou maior de idade. Ou, ai Deus, agora eu estou já aqui gordinho. Ou agora quando estou magrinho, estou feliz. Não importa, a gente para nessas transições de ciclos, nós paramos para pensar e refletir. Eu acredito que é por isso que Deus estabelece ciclos. Para nós pararmos e refletirmos e nos prepararmos para os próximos ciclos. Eu acredito nisso. Ciclos de faculdade, vou começar uma faculdade. Quem vai começar a faculdade esse ano aqui? Tem alguém? Temos alguns aqui que vão começar a faculdade. Deus abençoe vocês, né? Que você viva essa primeira alegria e a segunda alegria que é sair da faculdade. Em nome de Jesus. E a terceira alegria que é ganhar muito dinheiro por causa dessa faculdade. Quantos querem casar nesse ano aí de 2018? Que vão já, mais ou menos já está com prazo, assim, né? Não aquele que só quer, né? Todo mundo quer, né? Eu não quero, já casei, né? Glória a Deus. Então, tem ciclos, ó. Você tem gente que já está entrando no nosso novo ciclo, se preparando. Glória a Deus, ciclos. Um filho, quando a gente vai ter um filho, já é um novo ciclo que vai começar e esse praticamente não vai terminar nunca mais. E o final do ciclo geralmente acontece quando nós alcançamos um objetivo. Falei da faculdade, se formou na faculdade, glória a Deus, acabou um ciclo. Você começou o namoro, começou o noivado, acabou um ciclo. Terminou o noivado porque casou, acabou mais um ciclo. Começou um trabalho, às vezes saiu do trabalho, foi para outro melhor, mais um ciclo que se encerra. Você conseguiu um objetivo. Geralmente é assim. Por que eu estou te falando isso?
Porque nós temos um grande problema hoje na nossa sociedade, que são as pessoas quererem sempre pular para o final do ciclo. Nós não queremos viver todo o ciclo. Nós queremos viver só alcançar o objetivo do ciclo. Vou explicar para vocês. Poxa, eu já vejo no Instagram um monte disso. Deus, pula para a parte que eu já sou rico. Tem um monte de gente que já quer pular para o final do ciclo, lá na época que ele vai ser rico, em nome de Jesus. Mas não adianta você só ficar rico. Se você não viver o processo que vai te ensinar a ser uma pessoa que tenha muita provisão de Deus na sua vida, você vai ser que nem essas pessoas que pulam através da loteria, por exemplo, elas pulam já para o final do ciclo, do nada. O que acontece? A grande maioria das pessoas que ganham na loteria, em pouco tempo não tem nada, nada. E como é que isso acontece? Porque essas pessoas não viveram o processo. E Deus, Ele sempre estabeleceu essa lei, que nós podemos alcançar algo, mas sempre vai ter um processo antes. Para o povo de Israel alcançar Canaã, teve 40 anos. Tem esses processos. Para Jesus iniciar o seu ministério, teve 30 anos. Tem um processo. Para o povo voltar da terra do cativeiro, 70 anos. Teve um processo. E os processos que nós passamos, como eu falei, nos ensinam a desfrutar do objetivo alcançado. Por exemplo, hoje em dia as pessoas querem ter filho, mas não querem passar pelo processo de casar. Não vai dar certo. As pessoas querem ser fortes, malhados, musculosos, mas não querem ir para a academia, não querem fazer exercício. Não vai dar certo. As pessoas querem conhecimento, mas não querem estudar. Não vai dar certo. Se você não começar o ciclo, não vai dar certo de jeito nenhum. As pessoas, elas querem a presença de Deus, mas não querem tirar tempo para ter relacionamento com Deus. Não tem como. Se você não viver o processo do ciclo, não tem como. E como é bom você vivenciar todo o ciclo. Você que muitas vezes comprou já algo assim que você teve que economizar muito. Quando você consegue comprar aquilo, parece que aquilo vale assim umas 10 vezes mais. Porque você olha com aquilo com carinho, você lembra da história, do caminho que você foi. Muitas pessoas que se guardam como o Senhor instrui para casar, tem todo aquele caminho, o namoro em santidade, o noivado, o esforço para o casamento. Quando você casa, você olha para outra pessoa e você lembra como foi difícil todo o caminho, e aquilo te faz desfrutar mais do relacionamento. Às vezes você alcança um cargo na empresa, mas foi um cargo que você teve que trabalhar muito para atingir aquele cargo. E quando você alcança aquele cargo, você está muito bem preparado, você é a pessoa que os outros olham, essa pessoa realmente tinha que estar lá. E você se sente feliz naquele lugar, mas você teve que dar muito do seu sangue, do seu suor, para alcançar. Como é bom alcançar depois do processo. Mas as pessoas, como eu falei, elas querem chegar no topo sem subir a montanha. Como é que você vai chegar no topo sem subir a montanha? De helicóptero? Mas não, nada supera você suar, chega lá no topo, olha aquela vista maravilhosa. Se alguém aqui já subiu uma montanha, é uma recompensa, é um sentimento maravilhoso. Mas nós precisamos estar dispostos na nossa vida, na nossa startup, a passar pelos processos de Deus. E eu quero citar alguns pontos aqui que você vai precisar para começar esse novo ciclo em 2018 da sua vida, quer ele seja espiritual, quer seja de trabalho, de relacionamento, de negócio, não importa, você vai precisar disso. E o primeiro ponto que você precisa, com certeza, para dar certo o seu ciclo na sua vida, o seu propósito, o que quer que você faça, você precisa de uma coisa chamada, nas startups, de investidor anjo.
O termo é exatamente esse, o termo técnico, vamos dizer, é investidor anjo. O que o investidor anjo faz? Ele financia o empreendedor, ele acompanha a evolução do negócio, ele faz uma mentoria do empreendedor. Então o investidor anjo é o que hoje em dia, quando um jovem tem uma grande ideia, mas como normalmente acontece, não tem nenhum dinheiro para colocar aquela ideia na prática, ele vai contar essa grande ideia para alguém que não tem essa ideia, mas tem muito dinheiro. E essa pessoa vai dizer, eu vou investir em você, eu vou investir nesse negócio e vai dar muito certo para nós dois. Este é o investidor anjo. Na nossa vida, irmãos, só tem que tirar o anjo ali, né? Que nós temos o investidor Espírito de Deus. E ele faz exatamente o mesmo papel. Ele vai investir, ele vai prosperar, ele vai suprir, ele vai dar provisão para você em nome de Jesus. Ele vai acompanhar a evolução, a sua evolução, a sua vida, e ele vai ser o seu mentor, ele vai ser o seu conselheiro, ele vai ser o seu consolador, o Espírito de Deus. Então, não existe um ciclo, ouça o que eu vou te dizer, não vai existir 2018, uma lembrança boa, se você não começar esse ano, se você não começar qualquer projeto, tendo Deus ao seu lado, tendo Deus no seu negócio, tendo Deus na sua vida, tendo Deus no seu coração, tendo Deus no seu relacionamento, tendo Deus nos seus planos, tendo Deus na sua casa, se o Espírito Santo não fizer parte, não vai para frente. Eu quero que você pense, o que eu fiz ano passado, o que eu fiz nos últimos anos, em que eu não tive o investidor Espírito de Deus na minha vida. Será que no meu relacionamento eu tive a presença do Espírito Santo? Será que no meu trabalho eu tive a presença do Espírito Santo? Será que nos meus negócios, do que eu fiz, eu tive? Será que na minha faculdade eu tive o Espírito Santo? Esse novo ciclo, em nome de Jesus, a base de tudo na nossa vida, vai ser estar com Deus em tudo que nós fizermos. E isso é para tudo, é para a atração. Não adianta nós termos a melhor estrutura, não adianta nós termos as melhores pessoas, não adianta nós termos tudo de bom do melhor, se nós não estivermos na presença do Espírito Santo de Deus, nada acontece, nada vai para frente. Então o primeiro passo é estar com o Espírito Santo. Tem muitas pessoas que falam, eu até quero a presença do Espírito Santo, mas eu não sei se Ele me quer do jeitinho que eu estou. Eu estou de um jeitinho tão quebradinho, tão destroçado, tão feio no negócio, que eu não sei se esse investidor quer investir na minha vida. Olha bem para o seu irmão aí do lado, vê se ele está com carinha de que o Espírito Santo quer investir na vida dele. Olha bem no olhinho, e se ele está com uma carinha que assim, não está crendo muito, fala, o Espírito Santo quer investir em você, querido. Tenha fé, tenha alegria, tenha esperança, Ele vai investir em você. Até porque o Espírito Santo, Ele não é um companheiro de pessoas perfeitas, mas Ele é um guia daqueles que são desejosos. Ele é um amigo rico daqueles que são pobres de espírito. Então, se você está nessa situação, pode ter certeza, o Espírito Santo Ele te ama, Ele te quer, e Ele quer o melhor para a sua vida. Mas a gente precisa começar do jeito certo, com Jesus. E além de começar do jeito certo, nós precisamos crescer da maneira certa, em todas as áreas. E eu coloco hoje uma atração também nisso. Eu quero mostrar para vocês duas formas que a palavra de Deus nos fala que nós devemos crescer. Abra lá em Salmos, abra lá no Salmo 92, Salmo 92, versículo 12. Salmo 92, versículo 12. Todos acharam, amém? Salmo 92, versículo 12 diz o seguinte: o justo florescerá como a palmeira,
crescerá como o cedro do Líbano. A palavra de Deus, em um versículo muito simples, mas que tem muitas pedras preciosas. O justo florescerá como uma palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Quero te explicar como é que acontece isso, como é que é o florescer da palmeira e como é que é o crescimento do cedro do Líbano, porque assim deve ser a sua vida. Primeiro ponto, essa palmeira que a Bíblia está falando aqui, com certeza ela é uma tamareira. Porque a tamareira é um tipo de palmeira muito comum da região lá de Israel. E ela floresce e ela dá muitos frutos, que a gente conhece por tâmara. E ela tem peculiaridades maravilhosas. Se você vê a foto de uma tamareira, ou se você já viu uma tamareira, você sabe que ela é muito bonita, muito linda. Mas a questão de como ela floresce. Primeiro ponto, a tamareira, quando ela dá frutos, as tâmaras, ela dá muito fruto, muito fruto. Então o primeiro ponto é que quando você vai iniciar um novo ciclo na sua vida, irmão, esquece sonhos pequenos, esquece perspectivas pequenas, para de sonhar pequeno. Tem gente que sonha pequeno, você acha que paga imposto, né? Brinco que sonhar não paga imposto, então sonhe. Você precisa sonhar. Tem gente que tem sonho triste, não é sonho, é pesadelo. Não sei se as coisas vão dar certo, não. Melhor a gente se contentar com isso mesmo. Se não perder nada já está bom. Para com isso, irmão. A Bíblia falou, ela fala, Jesus, essa palavra serve até hoje. Que aquele que está em mim, esse dá muito fruto. Amém? Você foi chamado para dar muito fruto. Muito fruto. Por isso que a palmeira, aqui a tamareira, ela floresce e ela dá muito fruto. Segundo ponto, essa palmeira, ela floresce num lugar que é improvável, ela floresce no deserto. Isso nos ensina que nós precisamos ser pessoas que independe de onde nós estejamos, independe da situação adversa que muitas vezes nós vivemos, mas ainda assim nós florescemos e frutificamos. A palmeira está lá no deserto, vento, o sol forte, frio à noite, não tem nada, pouca água, mas ela está lá, crescendo, bonita, frutificando, florescendo. Assim deve ser a sua vida. Tem pessoas que esperam toda a sua realidade estar perfeita para daí acreditar que as coisas vão dar certo. Tem pessoas que estão esperando as coisas se alinharem na vida para daí começar projetos, para daí sonhar. Irmão, eu não quero te desanimar, mas eu não sei se vai chegar um dia na sua vida que tudo vai estar perfeito. Então, se você esperar tudo estar perfeitinho, para daí você começar um projeto, você nunca vai começar. Tem gente que fala assim, não, o dia que eu tiver uma casa boa, o dia que eu tiver uns carros bons, o dia que eu tiver esposo, marido, trabalho bom, emprego bom, o dia que tiver dinheiro para viajar, para comer bem em restaurante, nesse dia eu vou fazer uma grande obra na presença de Deus. Vai esperar até lá, irmão. Você já sabe se Deus quer que tu tenha tudo isso mesmo? Não, assim, esse ano eu não fui muito no GC, mas também foi muita luta, muita dificuldade. Então, sempre tive que trabalhar até mais tarde, sempre tive que fazer uma hora extra e tal, não deu. Mas o dia que tiver tudo bem lá no serviço, que as coisas se acalmarem, nunca vai acalmar, irmão. Se você está dependendo disso, nunca vai acalmar. Se você não começar a dar prioridade para as coisas de Deus, nunca as coisas vão se acalmar. Você tem que priorizar. Você tem que ser
aquele cara, eu vivi uma época que hoje eu acho que eu ia morrer se eu vivesse daquele jeito, mas naquela época eu conseguia sobreviver. Trabalhava de manhã, de tarde, estudava na faculdade à noite, ainda estava aqui líder de GC, ainda era professor da escola aqui também, ainda estava tentando casar, discipulando, falando de Jesus, visitando os irmãos nas casas. O tempo que tinha para orar era uma meia horinha ali, entre meia-noite e meia. Ainda tinha que dormir, olha que incrível, né? Eu sei que muitos estão passando por isso na sua vida. Eu não sabia como é que eu fazia tudo, mas eu nunca esperei, eu vou me formar, daí quando eu só estiver trabalhando, quando estiver tudo tranquilo, daí eu vou começar a me dedicar na obra de Deus, no reino de Deus. Não, irmão, se você quer, Deus ele vai te ajudar e vai te fortalecer, não importa a correria que seja a sua vida. 1 filho, 2 filhos, 3 filhos, 5 filhos, não sei se alguém sonha com isso. Deus vai te ajudar, irmão. Não, primeiro agora eu quero focar em achar alguém, namorar alguém, depois eu vou começar a pegar firme o GC, vou liderar. Irmão, daí não vai dar certo. Deus vai ficar travando o negócio lá até você entender quais são as verdadeiras prioridades que Ele tem. Você precisa ser a palmeira. O bicho está pegando, mas você está lá fazendo a obra, você está lá abençoando as pessoas, você está sem nada, mas ainda assim está dando para os outros, abençoando os outros, suprindo os outros. Deus nos chamou para ser esse tipo de pessoas. Essas startups aí que você tem uma grande ideia, um grande coração, um grande amor, não tem nada, mas Deus vai mandando a provisão e você vai fazendo. Quantas coisas na sua vida que você nunca teve condições de fazer, mas quando você viu, já fez. Deus proveu, Deus abençoou, foi milagre. Glória a Deus, quando você se alinha com o céu começa a mandar provisão. Mais um ponto. A palmeira, ela tem uma raiz muito profunda, até porque ela está no deserto. A raiz dela tem que chegar até a água, e no deserto é muito profundo. E isso faz com que ela seja extremamente estável, pode vir o vento que for, você vê que elas envergam, aquelas palmeiras, mas elas não quebram. E também elas são extremamente difíceis de remover do lugar. E eu não estou falando de uma pessoa parada, mas eu estou falando de uma pessoa estável. Você foi chamado para ser alguém estável, equilibrado. Mais uma vez eu peço, olhe para o irmão do seu lado, vê se ele tem cara de uma pessoa equilibrada. Estável. O pior é quando você é marido, esposo, namorado, você já sabe, né? Não precisa nem olhar. É terrível, aqueles que riem é porque já sabe que não são muito. Ou o outro, né? Está meio perigoso. Deus nos chamou para florescer como uma palmeira. Uma palmeira ela vai florescer sempre, mas porque ela é estável. Tem pessoas que são extremamente instáveis, então elas começam o ciclo, já param no meio do ciclo, daí elas tentam de volta, daí elas não conseguem, daí elas vão. É aquela pessoa que começa a faculdade e tranca, aquela pessoa que começa o trabalho e sai, aquela pessoa que começa um curso e para. Conhece alguém assim? Começa o relacionamento, para, daí começa outro, para, daí começa outro, para, daí não tem mais ninguém, começa a fila de volta. Começa... Instável, pessoal. Você tem que ser como uma palmeira. Aquela pessoa que 3 meses ganhou 5 almas para Jesus, discipulou, foi uma benção e tal. Metade do ano o líder está tendo que ir lá na casa, ver se ela está ainda viva, porque ela já não vem mais na igreja, não vem mais no GC, já não quer mais saber mais de Deus. Mas cadê aquela pessoa que ganhou tanta gente, que estava tão bem, o brilho no Espírito Santo no olhar, e tão rápido já se afundou? Incrível, daqui a pouco aquela pessoa já entra na igreja com mais 10 para discipular, no final do ano já está acabado, arrebentado, destruído e volta. Falta estabilidade. Nesse novo ciclo, em nome de Jesus, a estabilidade vai ser uma marca na sua vida. Glória a Deus. Crescerá como o cedro do Líbano. O cedro do Líbano é uma planta extraordinária. Uma das características mais importantes do cedro do Líbano é que o crescimento dele é lento, porém é constante.
ele cresce lentamente, mas constantemente. O cedro do Líbano vive séculos, tem uma longevidade incrível. Mas olha como é que é o crescimento dele. Nos primeiros 3 anos do cedro do Líbano, repita comigo, 3 anos, a raiz dele cresce 1,5 metro debaixo da terra. 3 anos, a raiz cresce 1,5 metro. Mas a planta para o lado de fora tem 5 centímetros. Assim, ó. 1,5 metro para baixo, 5 centímetros. Em 3 anos. Mas a partir dali ela começa a crescer, a crescer, a crescer, a crescer, e chega a 40 metros de altura. Enorme. E o que isso é importante para nós? Nós precisamos aprender que Deus ele quer que eu e você cresçamos de uma maneira enorme, grande, poderosa, com certeza. Mas se nós não aprendemos a crescer aqui dentro, no nosso interior, onde ninguém vê primeiro, para depois começar a crescer para fora, exteriorizar, enquanto nós não aprendemos isso, a nossa vida não dá certo. Não adianta você querer parecer alguém de Deus, se você não tirar tempo aqui no seu interior para arrumar as coisas que estão desalinhadas com a presença de Deus, com o propósito de Deus. Vai ser difícil ver algo assim no seu exterior. E o que a gente vê vai ser só uma aparênciazinha mesmo, que se desfaz. Não tem muita gente que parece, mas não é? Quer ver um lugar bom para você ver gente que parece, não é? Pega o Instagram. Não tem gente que parece que é muito rico no Instagram, mas você sabe que não é? Tira foto na piscina, mas era por cima do muro do vizinho. Vai de chapéu ainda, de roupa de banho. Tira foto do lado de um carrão, mas era no estacionamento. Eu já vi isso. Eu já tirei também foto assim. Pessoas que parecem, mas não são. Tem gente que parece bonito, mas não é. Já viram isso? Tem umas mulheres, né? Homem também hoje em dia, né? Mas tem umas mulheres, o ruim é que você conhece, você sabe como é. Você já pegou sem a fantasia. É aquela pessoa que você conhece, já pegou de manhã cedo, você já viu no trabalho, você já viu na escola, na faculdade, em algum lugar. Daí você olha, não é possível, nasceu de novo. Então hoje nós estamos vivendo num mundo onde as pessoas nem querem ser por dentro. Se parecer por fora já está ótimo. Meu Deus, mas esse sapato aí é muito apertado, mas é bonito. Vai sofrer porque é bonito. Por dentro está sofrendo, mas por fora tem que rir para combinar com a foto e com o sapato. Olha que incrível. O cedro do Líbano não. Ele é aquele que está crescendo muito. Por mais que por fora pareça algo irrelevante. Tem pessoas que nesses últimos anos sabem que Deus está fazendo vocês crescerem por dentro. E você às vezes se pergunta, mas Deus, quando é que eu vou fazer realmente? Quando é que eu vou aparecer? Quando é que o Senhor vai me levar para o meu chamado? Quando é que o Senhor vai me colocar nos lugares que o Senhor tem falado no meu coração? E você sabe que Deus está fazendo tudo ser o quê? Conforme o coração dele aqui dentro. E às vezes você chora, e às vezes você sofre. E às vezes você pergunta, mas Deus, até quando? E eu te falo, seja como um cedro do Líbano. Mas às vezes você não tem 3 anos certinho. Deixe Deus usar o tempo que Ele precisa para fazer uma obra completa na sua vida. O cedro do Líbano, quando ele chega na rocha, geralmente uma árvore quando chega na pedra, ela para de crescer. Mas o cedro do Líbano, ele envolve a rocha com as suas raízes. Isso nos ensina que nós, quando nós estamos em Jesus, nós temos que envolver as nossas raízes, o profundo do nosso coração, envolver na rocha que é Cristo também.
E pelas raízes do cedro serem tão profundas, ele sempre tem água disponível para ele. Ou seja, ele não depende das chuvas, ele depende das águas que ele pega pelas raízes. E isso nos mostra que nós não precisamos depender simplesmente das chuvas que caem das outras pessoas na nossa vida. Nós temos que depender daquilo que nós captamos do próprio Deus. Tem gente que vive vivendo da chuva que cai do pregador, do líder, de alguma palavra no YouTube. Sempre precisa. Se não vier essa chuva, a pessoa já está morta na fé. Você precisa depender das raízes que estão firmadas em Jesus, lá no seu quarto, no seu dia a dia, na sua Bíblia. Aprenda com o cedro a crescer e a se enraizar. Porque daí, meu irmão, não tem como te tirar do lugar, não tem como te tirar do sério, não tem como te tirar do foco. Por mais que as pessoas te machuquem, por mais que elas te desanimem, por mais que elas tentem tirar a sua esperança. E o pior é que essas pessoas geralmente são as pessoas de perto, as pessoas que nós amamos, são as pessoas que muitas vezes tentam nos desmotivar. E essas pessoas conseguem nos machucar mais fácil. Fala, esquece, esse projeto não vai para frente, esquece, não vai dar certo, esquece, você não vai casar, esquece essa viagem, você não vai fazer, esquece esse trabalho, viva assim, na mediocridade. E eu sei que isso nos fere e nos machuca, mas a Bíblia fala, nós devemos crescer como o cedro do Líbano. Então você vai crescendo às vezes devagar, mas você vai crescer muito em nome de Jesus. Então se prepare porque o cedro ele vai crescendo, 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 e uma coisa interessante que a gente fala, Deus, eu morro por ti, mas se você vê o próprio Jesus, antes de morrer para Deus e morrer por nós, antes ele viveu por nós. Tem muita gente que se eu perguntar, você morre por Jesus? Morro por Jesus. E se eu perguntar, você vive por Jesus? Que é o mais importante, antes de te matar para o seu próprio eu, Deus quer que você viva para Ele todos os dias. Por quê? Porque o cedro, um dia ele vai morrer, e isso é verdade. Mas eu vou te dizer que o dia que Deus resolveu construir um templo, sabe que madeira que Ele colocou nesse templo? Cedro. Então eu posso dizer que se você acha que você está morto, irmão, você já morreu, já entregou muitos sonhos nas mãos de Deus, que você já entregou muito da sua vida nas mãos de Deus, e parece que você não tem mais nada, não fez nada. Creia que até do cedro morto, o que Deus faz? Constrói um templo para Ele. Você é o templo de Deus, é o templo do Espírito. Esse é o templo de crescer. Não se conforme com poucos frutos, cresça interiormente, estabeleça suas raízes em Deus e aproveite o tempo do processo para depois aproveitar as conquistas. Mas para fechar, eu não posso deixar de citar um último ponto que toda startup precisa ter para dar certo. Se chama PE ou planejamento estratégico. Sem um planejamento estratégico, nós não conseguimos dar certo em nada na nossa vida, nem startup aqui que eu estou falando, nem o ciclo que nós iremos começar, nós nem sabemos para onde que nós vamos. Então Deus nos ensina a ter planejamento estratégico. Sabe como é que Deus te ensina a ter planejamento estratégico? Leia a Bíblia. Deus planejou o início, o meio e o fim de toda a história e deixou na Bíblia ainda. É tão planejado os sonhos e os projetos de Deus, que se você ler Apocalipse, muitas coisas nem se cumpriram, mas já estão planejadas há mais de 2000 anos. Se Deus é um Deus que se planeja, imagina você. Deus já sabe o que vai acontecer no futuro, a gente não sabe, a gente precisa se planejar. Nós precisamos. Deus contou seu planejamento completo a respeito de Jesus e Gênesis a Malaquias. Falou, eu vou mandar meu filho, ele vai sofrer, ele vai morrer, mas ele vai ressuscitar e ele vai salvar todo mundo.
E como Deus planejou, tudo se cumpriu conforme o planejamento estratégico de Deus. Se você começa com Deus, seu investidor, Espírito de Deus, se você cresce da maneira certa, e se você faz um planejamento estratégico da sua própria vida para esse ano, o que eu quero dizer para você? Não viva mais um ano de deixa a vida me levar. Tem pessoas que já passaram todos os anos passados vivendo o ciclo que foi imposto para ela. Você nunca escolheu o que viver, você sempre viveu o que você teve que viver. Você sempre teve que trabalhar no lugar que surgiu, não é o lugar que você quer trabalhar. Você muitas vezes teve um relacionamento que os outros falaram, mas não era o que você queria ter. Você muitas vezes teve amigos porque parece que eram as únicas pessoas que queriam, que tinham, mas não eram as pessoas que você gostaria de ter ao seu lado. E eu quero dizer para você que a pessoa sábia planeja os próximos ciclos, e a pessoa sábia, ela começa a determinar os próximos ciclos da sua vida. E é para esse nível que Deus quer te levar. Um nível em que você vai determinar os ciclos alinhados com os ciclos de Deus. Quer ver, por exemplo, alguém que determina os seus ciclos? Vou fazer faculdade. Estou determinando um ciclo na minha vida. Quero casar esse ano. Estou determinando um ciclo na minha vida. Esse ano eu vou ser líder de grupo de crescimento. Estou determinando um ciclo na minha vida. Esse ano eu vou ganhar muitas almas para Jesus, vou discipular, vai ser uma bênção, eu vou crescer. Estou determinando um ciclo na minha vida. Pessoas que não determinam um ciclo na sua vida. Espera o líder vir cobrar. Você não vai voltar para o GC, já começou. Você não vai fazer escola de crescimento. Você não vem na oração contínua. Você não vai trabalhar, filho. Você já está com 30 anos, você não quer casar, irmão. Em respeito a todos que realmente determinaram no coração que não querem casar. Mas eu estou dizendo aquele que quer casar e não faz nada para isso acontecer. Conhece alguém assim? Tem uns que não querem levantar a mão para não se entregar, né? Irmãos, nós precisamos começar a planejar as coisas. Porque se você não planeja as coisas para a sua vida, como é que você vai saber se a sua vida deu certo ou não deu certo lá no final do ano, ou no final do ciclo? Se você não planejar nada, como é que você vai saber que alcançou um objetivo? Você não vai saber. Se nós, como atração, não tivermos um sonho no nosso coração, quando nós alcançarmos algo, será que a gente realizou o sonho ou não realizou o sonho? Mas sabe qual é o meu sonho? Meu sonho é atrair a ação de Deus neste lugar. Atrair a ação de Deus na minha vida. Meu sonho é que em 2018 nós continuemos a atrair a ação de Deus nas faculdades, nas escolas, nas empresas, nos asilos, nos orfanatos, em cada lugar que a gente for, nos presídios, em todos os projetos que nós temos, nas casas, nos GCs, nas famílias, nas ruas. O meu desejo para esse ano, e esse é um planejamento, para que nós sejamos aqueles que atraem a presença de Deus e a manifestação do reino aonde quer que a gente vá.